Apocalipse capítulo 4. De agora em diante nós iremos pregar não versículo por versículo, isso também, mas nós iremos pregar nos capítulos em si, dando a sequência então desta exposição que tem a mim mesmo tem trazido muito crescimento, muita edificação, entendemos também para a igreja. Capítulo 4, os que acharam digam amém. O trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta e falava comigo, disse: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e um arco celeste, ou um arco-íris, estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante à beleza ou ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem o dia nem noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra às ações de graças que estavam assentados sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. E 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, e adorava o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por fim e por tua vontade todas elas foram criadas. Amantíssimo Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Senhor amado, como é bom poder cantar, adorar, bendizer, cultuar ao Senhor. E é isso que nós fazemos aqui desde o início desta reunião. Recebe, portanto, o nosso culto, recebe a nossa adoração. E aplica a Tua palavra aos nossos corações, mais uma vez te pedimos. Nós temos lido a Tua palavra e nunca nos cansamos de pedir para que, por meio dela e pelo Espírito Santo, possa nos confrontar e nos amoldar à Tua vontade,
ao teu querer. Faz assim mais uma vez, Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre interessante, e eu não canso de chamar a atenção dos irmãos, a sequência que vai acontecendo em o livro de Apocalipse. E aqui, sim, no capítulo 4 em si, nós começamos a série de visões da revelação que foi dada a João, não é? E eu gostaria de chamar a atenção primeiramente justamente isto, porque João faz uma citação aqui, por exemplo, parece que a mesma coisa, a mesma visão que ele tem, que Isaías teve, né? Isaías teve grandiosas visões e acerca do Senhor, né? Paulo também, no Novo Testamento, Paulo teve uma experiência semelhante à de João, quando Paulo modestamente vai dizer que, relatando de um homem, referindo-se a ele mesmo, para que não tivesse a glória, ele diz que ele foi arrebatado aos céus, teve uma visão e viu coisas inefáveis, as quais não lhes fora permitido descrever ou escrever acerca disso, registrar isto. Isaías teve diversas e profundas revelações, e ele não teve autorização do Senhor para desvendar, para revelar, para tirar o véu, e falou por sombra, obviamente. Aqui em João tem a diferença em que o Senhor não somente traz João, mostra João uma grandiosa visão, foi convocado aos céus pelo Senhor, e o Senhor ordena que João escreva. A João é permitido revelar, a João é permitido escrever, a João é permitido dizer acerca dessas revelações. Aliás, foi para isso que o Senhor revelou. E o livro de Apocalipse termina dizendo: olha, não celes as palavras dessa profecia. Diferente do que Deus falou ao próprio Daniel, da revelação acerca do Messias glorioso, Daniel então é proibido, celes o livro. A Daniel é dito que o livro deveria ser selado e não poderia revelar, e era tudo mistério. A João é dito que deveria, ou contrariamente, revelar, trazer essa revelação. E por que isso? Para o conforto, o consolo, o encorajamento da igreja. Então, quando nós falávamos a semana passada, nos capítulos 2 e 3, acerca das 7 igrejas, ou das 7 cartas às igrejas, nós temos ali a revelação de uma realidade, uma igreja real, e que vive uma realidade que não é fácil, ou que não era fácil, onde estava vivendo. Uma realidade muito difícil, uma realidade cruel, uma realidade de uma igreja que é perseguida. E que a igreja de Cristo é representada nestas 7 igrejas na Ásia Menor, que são 7 igrejas reais e que vivem uma realidade que não era mais muito difícil a gente entender, que não é muito difícil a gente entender que não era uma realidade muito fácil de lidar, era uma realidade de confrontos, uma realidade de lutas e dificuldades, uma realidade de problemas internos e problemas externos. Problemas internos como divisão. A igreja estava vivendo momentos de divisão, momentos de problemas de imoralidade. A igreja estava vivendo momentos de frieza espiritual. Esses são os problemas internos, problemas doutrinários. A igreja estava vivendo também problemas externos como perseguição, principalmente a perseguição ferrenha de Roma, e daqueles que se diziam judeus, mas não eram, porque procuravam e olhavam apenas a questão da religiosidade, uma falsidade tremenda, uma falsidade ideológica, uma falsidade
de identidade, se diziam, na verdade, judeus, mas perseguiam aqueles que serviam a Cristo por causa da religiosidade e, principalmente, uma igreja que é frágil, uma igreja que vive uma realidade de fragilidade, uma igreja pequena, uma igreja indefesa, e quando eu digo isto, diante de uma potência, a maior potência da época, que durou séculos nessa potência, de Roma, que era cruel. A realidade de um império que era destruidor, avassalador, um império que era poderoso, arrogante, um império que era implacável quando se era contrariado. Nós estamos falando de um período de uma igreja real que vive uma realidade cruel, uma igreja onde o trono de César ou dos Césares, dos imperadores, é uma realidade cruel contra a igreja, porque era um trono que exigia inclusive adoração, reconhecimento, que se intitulava a Deus, e aqueles que não adoravam eram perseguidos. Uma realidade de uma igreja que, por causa disso, que não tinha nenhuma influência política poderosa, uma igreja que era totalmente indefesa diante de um império tão poderoso, imponente, perseguidor, destruidor, avassalador, uma igreja que não tinha os direitos civis na sociedade onde estava, que não tinha o direito de propriedade, que se não adorasse a César, que não confessasse que o imperador romano era um Deus e digno de adoração, que tinham os seus bens caçados, tomados, que não tinha direito nenhum, um império que matava os cristãos, porque se recusavam, ou aqueles que se recusavam a ceder, a adorar a qualquer pessoa, a qualquer entidade, a qualquer governo, que não o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o texto então vai nos mostrar e nos leva a questionar como uma igreja pequena, de novo, pensem no tamanho do Império Romano, que está dominando vários países, vários povos, que está se impondo de uma maneira cruel contra vários povos. Vários reis têm que prestar continência, têm que adorar, têm que reconhecer a supremacia de Roma. E quando pensa na grandiosidade, na suntuosidade desse governo, desse império, a igreja é insignificante, é pequena. A igreja não tem estrutura para vencer. E a pergunta é, diante disso, como uma igreja tão pequena pode resistir a um império tão poderoso? Mais do que isso, mais do que resistir, como o império tão grandioso pôde ser derrotado para a igreja? Porque Roma não existe mais, mas a igreja está de pé. Essa mensagem nos traz algo maravilhoso acerca disso. Essa mensagem nos revela claramente onde é que está a vitória da igreja. O que João tem na visão do capítulo 1, e a gente vê a sequência do capítulo 2, 3, 4 até o 22, é justamente Cristo glorificado e que tem a sua igreja nas mãos, que guarda a sua igreja, que conduz a sua igreja, que enche a sua igreja de autoridade, e a igreja vence as maiores potências do mundo, justamente pelo fato de o Senhor da igreja, o dono da igreja, conduzir a igreja. João é chamado aos céus, para que tenha esta visão e registre tudo. João é chamado aos céus e ele tem a visão de um trono que é implantado, de um trono que está no céu. E isso traz uma mensagem poderosa para a vida da igreja que está na terra. E nos chama a atenção para que
à medida em que nós temos uma visão clara dos céus, nós mudamos o nosso comportamento e como nós vemos a terra. À medida em que nós temos essa visão do céu, a visão da glória de Deus, a visão do governo de Deus, a visão daquilo que Deus tem preparado para os seus, à medida em que nós olhamos para o céu, à medida em que nós subimos pelo Espírito Santo e pelas promessas do Senhor aos céus e temos essa visão do céu, nós mudamos o nosso conceito daquilo que enfrentamos aqui na terra. Então o que nós estamos vendo, o que acontece na terra é que embora as grandes potências, embora a igreja seja considerada como insignificante, a igreja seja considerada como pequena, como na verdade derrotada, como apática, como alguém que não tem importância e nem influência nenhuma, no céu a igreja é vitoriosa e ela prevalecerá. A igreja é simplesmente a única instituição que perdura e perdurará para sempre. E o que é que nós temos nesta visão? E eu gostaria de destacar aqui. Quando João é chamado aos céus, o Senhor traz e mostra uma realidade diferente da que João está enxergando e a igreja está enxergando na terra. A primeira visão que João tem é de um trono que foi implantado, que foi colocado no céu. E quando ele vê esse trono, ele vê o ser, e diferente do que ele revela, do que ele fala, e ele descreve, ele começa a descrever aquela visão dos 7 candeeiros, lá do capítulo 1, né? A visão dos 7 candeeiros, e um que era semelhante ao filho do homem, no meio dos 7 candeeiros. Ele começa então a falar das roupas talares, ele começa a falar do rosto que resplandece, ele consegue ver Cristo glorificado. E aqui no capítulo 3, no capítulo 4, ele está tendo uma visão do Deus Criador. E tudo, aliás, o final do capítulo 4 vai falar justamente, primeiramente, essas duas visões. Capítulo 4 e capítulo 5 devem ser estudados juntos. Próxima semana, ou na próxima mensagem, nós iremos falar no capítulo 5. Então, a primeira visão é do Deus Criador que está sentado no trono e sustenta todas as coisas. Ele sustenta toda a criação. E a criação se prostra diante dele em adoração. E isto é dito ou revelado acerca desses 4 seres, os 4 animais que representam a própria criação, a terra, os animais, os homens, toda a natureza, toda a criação. Aliás, o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, vai falar que a criação até agora geme. Então a criação adora o Senhor, a criação manifesta a glória de Deus, proclama a glória de Deus. E aqui, nesses seres, já explicando aqui, esses 4 seres, esses 4 animais, e o terceiro é semelhante ao homem, né? Representando aí toda a natureza, toda a criação, toda a terra se prostrando diante do Senhor. Mas a visão de João vai mostrar que o trono de Deus está no céu, mostra a realidade da igreja. O trono do Senhor está acima de todos. E é interessante chamar a atenção, irmãos, porque em uma das cartas à igreja de Pérgamo, o Senhor faz referência ao trono de Satanás que está naquela cidade, fazendo referência ao imperador que estava se impondo, estava matando, inclusive já tinha matado alguém de importância na igreja, porque não prestou adoração a ele, não reconheceu o imperador como rei, foi morto. E o Senhor então diz que ali está o trono de Satanás. Mas sobretudo está falando sobre o trono de César, né, ou dos Césares, que está posto na terra. E os homens têm que reconhecer a grandeza desse império, têm que reconhecer e adorar.
e a igreja está à mercê dessa crueldade, a igreja está aqui na terra, está à mercê deste trono, e todos têm medo, temem esse trono, mas a visão de João está dizendo que no céu tem um trono que está acima de todos os tronos, e todos devem se prostrar diante dele, e esse Senhor é quem deve ser adorado, é esse que deve ser temido. O trono do Senhor está muito, muito, muito acima dos tronos de todos os Césares, e esse trono não passará jamais. Esse trono representa o governo, o poder, a majestade e a glória do Deus Todo-Poderoso sobre todos os tronos. Isso é interessante demais, irmãos. Na terra existe um trono, o trono dos Césares. Na terra existe um trono que se impõe contra Deus, que quer adoração, e todos aqueles que decidem não se prostrar diante desse trono da terra, e se prostrar apenas diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor está dizendo que assim como na terra tem um trono, no céu tem um trono que está acima de todos os tronos. E é interessante à medida em que João vai narrando essa experiência. O trono de Satanás está muito. E por que o Senhor chama o trono de Satanás? Porque à medida que a gente vai lendo o Apocalipse, o Senhor vai falar do grande dragão que está por trás, do grande dragão que está por trás do trono de Roma. E quando Deus dá essa visão para João, quando o Senhor mostra esse trono que é implantado no céu, o Senhor está mostrando que o trono de Deus está acima de todos os tronos, e que quem dita as regras, quem determina as coisas, aquele que tem todas as coisas em suas mãos, aquele que tem a igreja em suas mãos, aquele que conduz a sua igreja, que governa a igreja e governa o universo, não é nem Roma e nem aquele que está por trás de Roma, mas o Todo-Poderoso. Não é nem Roma e nem o grande dragão, que é o grande inimigo da igreja, o grande inimigo de Deus, e que se levanta cruelmente contra a igreja. Não é ele que dita as regras, mas é o Deus Todo-Poderoso, é ele que nós devemos tomar. No céu tem um grandioso trono, e o trono aqui representa autoridade, governo, poder. Existe, essa é a mensagem, existe um trono no céu, e no trono está aquele que governa todas as coisas. No trono está aquele que dita todas as regras. Neste trono no céu está aquele que criou, que sustenta e determina todas as coisas. Todas as coisas. Do trono nós vemos aí o segundo episódio aí dessa visão, é que diante desta, João começa a descrever, e a gente tem aí alguns atributos de Deus revelados aí. E é interessante, irmãos, que nós entendamos isso. Versículo 3 diz assim: e estava assentado, e o que estava assentado no trono tinha aparência, a semelhança à pedra de jaspe e a pedra de sardônio, e o arco-íris estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E o que o Senhor está dizendo é que a primeira pedra em que a aparência de Deus, a aparência desse Deus, era da pedra, era dessa pedra que era de jaspe. O jaspe é branco, é cristalizado, e representa, obviamente, aqui toda a visão de João
os irmãos não podem ver como algo literal. Não é algo literal. É algo que tem significados e aponta. Então, a aparência, ele começa a descrever a aparência daquele que estava sentado no trono, diz, olha, a sua aparência era como da pedra de jaspe, a pedra branca, uma pedra cristalizada, e representa a santidade, representa justamente o principal atributo de Deus, que é a santidade. Aquele que está sentado no trono é santo, 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 e isso os 4 seres e os 24 anciãos declaram constantemente, e se prostram, e tiram as suas coroas, e se prostram, e adoram, e dizem a mesma coisa que os serafins vistos por Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir, Ele é santo. Aleluia! E ele continua descrevendo. E também, não somente o jaspe, mas também o sardônio, que era uma pedra vermelha, e aqui representa a questão do sangue que nos purifica. Representa o sangue, esse sangue derramado, o sangue da redenção, o sangue que revela a obra purificadora de Cristo. Então, isso nos aponta muito para o que diz Levíticos, e o que o Senhor chama a todos para a santidade: sejam santos porque eu sou santo. Todo o Velho Testamento vai declarar isso, a santidade de Deus. O principal atributo de Deus é a sua santidade, e Ele chama-nos para que estejamos nele e sejamos santos, semelhantes a Ele. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que isto é incapaz, essa proposta é incapaz, senão por uma obra e um milagre. E Ele então vai dizer: eu sou aquele que vos santifico, e Ele provê, Ele providencia aquele por quem nós somos purificados. E quando nós deparamos com isto, nós vemos o sangue de Cristo que nos torna aceitáveis, santificados. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos santificados. Ele não somente é santo, 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 mas Ele nos chama a santidade, e Ele já proveu isto. Como que dizendo: Ele é aquele que é santo, santo, santo. E nós podemos nos aproximar dele, porque Ele já proveu o meio para que nós sejamos santificados. Eu vi semelhante esse Deus, a pedra de sardônio, o sangue que foi derramado para nos santificar, para purificar todo e qualquer pecador. E ele então fala desse arco-íris, e obviamente tem muito a ver com a obra de redenção de Deus e a promessa dele, a aliança em Noé. Mas aqui perceba que essa pedra, esse arco-íris, não está falando das diversas cores que é vista nesse arco-íris, mas a cor desse arco-íris representa a pedra de esmeralda, que é verde, que representa justamente essa aliança pactual, essa aliança da paz com Deus. Somente através da obra redentora de Cristo, somente através do sangue de Jesus Cristo é que o homem pode estar em paz com Deus. Essa visão que Deus está dizendo para mostrar para a igreja de Apocalipse é que essa igreja já foi redimida, que essa igreja está sob o governo de Deus, e que ela tem paz com Deus, ela tem a paz de Deus, ela tem a segurança da redenção. Nós já fomos redimidos, e o que nós vemos então a seguir é justamente essa igreja glorificada. Essa realidade diferente do que eles estão vivendo na terra. Mas o Senhor já está dizendo que essa já é uma realidade, ainda não na sua plenitude.
Ainda não estamos glorificados, ainda não estamos lá no céu, embora lá já estejamos representados, como nós iremos ver justamente aqui na sequência. Essa é uma realidade, a igreja. Vocês estão passando por provas, por perseguição. Roma está se impondo com crueldade contra vocês, está dizendo que vocês estão perdidos, mas vocês já foram reconciliados comigo, vocês estão em total liberdade comigo, vocês já têm paz comigo, vocês já foram salvos, vocês já estão salvos. E essa é uma realidade já presente na vida de vocês. E daqui a pouco, é para aqui que vocês virão. Uma realidade completa. Daqui a pouco vai estar acontecendo. Aliás, muitos já estão vivendo esta realidade, porque serviram o Senhor até a morte. E o próximo passo aqui nesta visão é justamente o versículo de número 4 e seguir, que diz assim: ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Versículo 10 diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra, o poder. Aleluia, tu que criaste todas as coisas, e por sua vontade foram todas criadas. Irmãos, o fato de João ver um trono que estava no céu já era suficiente. O fato de João olhar e ver esse trono que estava no céu, obviamente, já era suficiente para que nós confiássemos, e para que a igreja em Apocalipse confiasse. Mas perceba que ao redor deste trono haviam 24 tronos. 24 anciãos vestidos com roupas brancas, que já foram santificados, a semelhança do próprio Deus, com aparência de jaspe, de cristal, de pureza, de santidade. Esses 24 anciãos estavam de vestes brancas, eram santos, foram santificados, e eles tinham coroas em suas cabeças. Isso tem uma aplicação, uma realidade tão grandiosas para nós. A mensagem de Deus para a igreja é: esses anciãos vestidos de branco são 24 tronos, e esses 24 anciãos, claramente as escrituras vão nos explicar que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, o que nós temos aqui é a representatividade da igreja, a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento está no trono, está com coroas de glória, de ouro, está sentado. Essa é uma realidade, uma igreja real que está diante do Senhor, está representada. A igreja de Cristo está representada. A igreja de Cristo aqui não está tendo trono nenhum, mas lá no céu ela já tem um trono. A igreja é grandiosa, é gloriosa, nós iremos estar com Ele para sempre. Nós temos essa representatividade, e essa é uma mensagem para mim e para você. Embora sejamos vistos como
insignificantes, embora sejamos vistos como uma igreja apática que não tem valor nenhum, reconhecimento nenhum, como muitas vezes veem-nos como idiotas, como algo ou alguém à parte da sociedade, mas nós temos essa realidade no céu. Nós reinamos, nós seremos reis eternos junto ao Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele diz, ainda que neste livro, reinos de sacerdotes. E essa igreja está prostrada diante do Senhor. Mas antes de estar prostrada adorando, a primeira visão que João tem é de uma igreja que está reinando. A igreja reinará na eternidade com Cristo, embora perseguida. E o interessante aqui, isso é de chocar justamente a visão que se tem de Roma e da igreja nessa época, porque Roma é esta potência grandiosa. A igreja é vista e é de fato diante da glória suntuosa, diante do poder de governo, diante do poder daquela nação tão poderosa. A igreja é pequena e insignificante. Então essa igreja está representada no céu agora não mais como uma igreja apática, pequena e fraca, mas essa igreja está representada nesses 24 anciãos, a igreja do Velho, a igreja do Novo Testamento, e nós então devemos entender que a igreja traz a glória de Deus em si. A igreja tem a glória de Deus. E é interessante, irmãos, que essa igreja é formada de pessoas simples, como eu e como você, como pessoas que têm limitações. Qualquer autoridade neste mundo que impor alguma coisa contra a gente, ou a gente cede e faz o que eles querem, ou se eles quiserem podem nos matar inclusive, e a gente não pode fazer nada. Uma igreja que é pequena aqui na terra, uma igreja que é perseguida, que é sofredora aqui na terra, mas no céu ela está sentando no trono juntamente com Deus Todo-Poderoso e que governa todas as coisas. Um Deus que olha para Roma, uma igreja que olha para o trono de Roma e estremece, porque se Roma quiser, basta a questão de uma única palavra de igreja, esses irmãos, essas pessoas são varridos da face da terra. Mas a visão que Deus dá é que essa igreja é poderosa e é uma realidade, que ainda nós já temos essa realidade. Ainda não é completa, mas daqui a pouco vai ser plena, irmãos. Daqui a pouco vai ser plena. Mas preste bem atenção, porque aquela igreja que era vista como insignificante, que Roma se impõe com grande poder. Se nós olharmos hoje para a grande potência de Roma, só existe lá ruínas. Só existem ruínas de Roma. Onde está o Império Romano agora? Onde está o poder, a imponência do Império Romano agora? Onde está a crueldade do Império Romano agora? Não existe mais. Até aquelas cidades, aquela suntuosidade de governo, de imponência, só existe simplesmente cacos disso. Mas a igreja está de pé. Sempre haverá Césares, sempre haverá essas instituições de poder e de governo, mas nenhuma delas prevalecerá para sempre. A igreja a igreja prevaleceu. E a gente canta aquela canção, né? Que Roma, ou a perseguição, ou o que quer que seja, não parou a igreja, não conseguiu. Então, aquela igreja tão pequena, tão insignificante, tão fraca,
tão débil, aquela igreja sem imponência, sem poder aquisitivo, sem influência política no mundo, derrubou, venceu, resistiu a Roma e está de pé. Nós estamos aqui hoje celebrando ao Senhor, e em todo o mundo agora tem uma igreja, tem um crente adorando ao Deus Todo-Poderoso e esperando esse dia de redenção final chegar, e daqui a pouco ele chegará e nós reinaremos para sempre com ele. Essa é a mensagem de Cristo para a igreja. Isso precisa nos encorajar, isso precisa nos fortalecer, isso precisa marcar a nossa vida para que saibamos que não dá para desistir, não dá para parar, não dá para sucumbir diante das investidas, e cada vez mais a estratégia do inimigo é enfraquecer a igreja, é dividir a igreja, é destruir a igreja, mas nós não podemos deixar, porque Cristo é quem sustenta a igreja. Nós precisamos ser fiéis até a morte, porque nós já temos, nessa visão, nós já temos a coroa da vitória, e reinaremos para sempre com o Senhor, para toda a eternidade.